Oiê, já estou aqui cumprindo a minha meta de 2024. 2024 eu prometi que eu ia parar para cuidar um pouco mais de mim. Nesses últimos 12 anos, uma das coisas que eu mais faço é cuidar de mim, né? Cuidar do meu corpo, cuidar da minha casa, do meu espírito. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente deixa algumas coisas para segundo plano. E uma das coisas assim que quando a gente acha que tá tudo bem, a gente vai se acostumando e relaxando, né? Mas quanto mais vão passando o tempo, mais eu vou me acostumando, mas ao mesmo tempo que janeiro foi o mês mais emblemático para mim. Foi em janeiro de 2012 que eu parei o ciclo mais pesado lá da primeira etapa da quimioterapia, que é o mais temido no início do diagnóstico, e foi o mais duro e foi o que eu consegui enfrentar e terminar. Então, quando a gente termina esse ciclo, é como se fosse uma vitória, né? Porque no início a gente acha que é muito difícil, que não vai conseguir, por questões de falta de informação e falta de apoio mesmo que a gente tinha, no sentido de entendimento. E então, assim, é um dos ciclos mais temidos. São os 4 primeiros protocolos que a gente chama de quimio vermelha. E foi em janeiro também de 2012 que eu fiz a mastectomia radical, que foi a tirada do tumor, né, dia 31 de janeiro. Inclusive 31 desse ano vai acontecer uma outra coisa tão importante na minha vida, depois eu falo sobre isso. Mas o que eu queria dizer? Estava falando sobre a questão de cuidado, né? Cuidado com a saúde. E eu estava assistindo um vídeo hoje pela manhã do Dr. Fernando Martins, um mastologista, que ele postou na Sociedade Brasileira de Mastologia sobre a questão do cuidado e prevenção, né? E se é pra gente parar para pensar que se todo mundo tira para cuidar de deixar os seus exames em dia em outubro, por causa do Outubro Rosa. E o que a gente tem de mais importante e precioso pra gente é a saúde. E ele está fazendo uma campanha que é para cada um, no dia do seu aniversário, no mês do seu aniversário, se dar de presente esse olhar e cuidado com a saúde e deixar os seus exames em dia. Mas é sobre isso até que eu queria refletir, que é uma questão ainda cultural, que a gente ainda tem medo pela falta de informação, pela falta de apoio, né, pela falta da exploração desse tipo de conteúdo, de abordar esse tema. Eu vejo ainda muitas pessoas resistentes a ouvir sobre isso, ainda vejo muitas pessoas se desligando, pulando os stories, né? Eu participei ativamente em outubro em várias palestras e escutei muitos burburinhos nas empresas, né, de pessoas que não queriam ouvir, né, que já estavam de saco cheio, que já estavam cansadas de só ouvir desgraça. Outras que ainda falavam entre as amigas que tem a ideia de quem procura acha, a falsa ideia de quem procura acha, que vai achar alguma coisa. Então, assim, eu paro para pensar, quem na sua sã consciência vai ir no médico para procurar uma sentença de morte, né? Quem que vai fazer isso? Parar, deixar de trabalhar, deixar de viver para receber uma sentença de morte, como foi o meu caso. Eu fui fazer os exames preventivos porque eu queria engravidar e vim para casa com uma bomba relógio, né, com um prazo que eu ia morrer.
Porque a expectativa daquele momento e as informações e o avanço da ciência e as falas que se tinha naquele momento, em 2011, 12 quando eu descobri, 12 quando eu fiz a cirurgia, é de que sim, câncer era sinônimo de morte. Então, quem que vai parar para procurar alguma coisa e achar? Né? Achar algo que a gente não quer, achar algo que vai abalar as nossas estruturas, algo que vai paralisar a nossa vida, algo que vai mexer com tudo que a gente tem de melhor. A gente vai ter uma sentença, a gente vai perder a nossa vidinha, mudar tantas coisas, talvez ser abandonada, talvez ser irreconhecível, talvez não se identificar mais naquela vida. Mas agora eu posso falar sobre a minha experiência e o meu olhar e trazer o que eu trouxe nas falas de outubro, que a prevenção, não a prevenção no ato de que ir ao médico tu vai evitar de ter um câncer, não. A prevenção de descobrir o quanto antes melhor, né? Que o diagnóstico precoce salva. Porque é uma coisa que eu sempre digo, as pessoas que estão ao meu redor sabem, que se tiver com câncer, não é se escondendo atrás do medo que ele vai embora. Não é não falando, não indo no médico que ele vai embora. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que superar o medo e ir em busca de fazer o que está no nosso alcance. Porque hoje, passando pelo que eu passei, que eu passo, 12 anos em tratamento, uma metástase, sobrevivendo, tudo isso favoreceu através da minha persistência, de eu encarar de frente, de eu buscar ajuda, buscar tratamento, claro, ter acesso a bons tratamentos, ter disponível para mim com facilidade tratamentos eficazes para minha doença, médicos competentes e comprometidos que quiseram fazer o melhor por mim. E tudo isso, acesso a novas tecnologias, a novos medicamentos, a bom tratamento, fez com que eu, com prazo de 6 meses, estou vivendo há 12 anos. E muitas coisas eu não conseguiria evitar. Muitas coisas eu acho que nada eu conseguiria evitar. Mas eu tinha um hábito considerável saudável. Eu era jovem, tinha 33 anos, não fumava, não bebia. Tinha uma alimentação adequada. Mas o que contribuiu? A persistência e o diagnóstico precoce. Encarar de frente e não fugir com medo, né? Porque a falta de informação nos leva ao medo, né? Então hoje o que a gente tem nas redes sociais é isso, falar, desmistificar, mostrar que existem possibilidades, né? Eu só tinha informação de que eu iria morrer, que tudo era difícil, que tudo era complicado. Eu não conseguia ter informações e trocas de esperança, ter inspirações, ter motivação, né? Então, assim, eu só não tinha essa rede de apoio. E hoje, ao contrário, a gente tem. Então, assim, não é, essa rede de apoio não faz com que a gente se cure, mas faz com que a gente encare e faz com que a gente crie a nossa história, né? Então, eu falo pela minha mãe também, né? A minha mãe,
vocês têm acompanhado, minha mãe está com um quadro demencial. E a minha mãe caminhava diariamente, 1 hora por dia. Ela era chata, rigorosa com isso. Tinha uma alimentação muito saudável. Das 7 irmãs, ela era a mais dedicada, né, à saúde. Caminhava 1 hora por dia, muitas vezes sábado e domingo também, e praticamente diariamente. Tinha uma alimentação super saudável, sempre estava tomando os sucos muito cheios de vitamina, e nem por isso ela deixou de ter a evolução da doença dela. Mas, então tem coisas que elas não são evitáveis, a gente não tem o controle, porque tem vários fatores em jogo. Tem questão de hereditariedade, tem várias questões que a gente não sabe, que nem a ciência sabe, mas o que eu sei e que eu tiro como lição da minha história, e por isso que eu compartilho, e por isso que eu inspiro, e por isso que eu mostro, é a questão do que está ao nosso alcance a gente tem que fazer, né? Para que a gente não se arrependa lá atrás, lá na frente, por não ter feito algo por nós. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, e eu não queria, 6 meses depois, ou 1 ano depois do meu diagnóstico, me arrepender de não ter feito algo, ou que eu poderia ter feito e agido de forma diferente, né? Eu não queria dizer assim, por que eu não fui no médico antes? Por que eu não fiz aquele exame que o médico pediu? Por que eu não percebi antes aquela situação que estava ali? Então a gente se cobra tanto, e eu não queria fazer isso, sabe? Eu queria, assim, não é questão de ter o controle de tudo, mas é a questão de que eu fiz o que eu podia fazer por mim. Então, pensando nisso, pensando na fala do Dr. Fernando, mastologista, pensando na campanha que ele está fazendo, e pensando no que eu venho fazendo, que é inspirar vocês a cuidar, se cuidar, para pelo menos para deixar os exames em dia, porque muitos tipos de câncer, eles talvez sejam mais difíceis de ser evitável, ou talvez a gente não sabe como evitá-lo, por mais que a gente tenha hábitos bons e mesmo assim descobre um câncer, mas que se a gente possa descobrir em fase inicial, quanto antes melhor. E diagnóstico precoce salva. E hoje a gente está fazendo esse movimento tão grande de encorajar, de mostrar outras possibilidades de se viver além do diagnóstico, e de falar abertamente sobre o tema, e de mostrar que o câncer não é o fim, que a gente pode viver muitas coisas além do diagnóstico, e que muito provavelmente eu não venha morrer do câncer, eu posso vir a morrer por outras questões, porque já fazem 12 anos, mesmo sendo uma metastática, ele está bem, está estável, está estabilizado, né? Que eu estou com protocolos novos, com novas tecnologias que estão me dando esse controle. Mas o que eu posso fazer? É isso, é mostrar, encorajar e dizer que diagnóstico precoce salva, e quanto antes melhor, e que a gente deva fazer o que está ao nosso alcance. Sobre o exercício físico, é uma questão que eu tento buscar hábitos saudáveis, né? Tem momentos que eu tô mais inspirada, tem momentos que eu tô menos inspirada. Esse ano eu tô tentando fazer de tudo para colocar isso em prática. Não sei até quando, não sei de que maneira, mas eu tô indo. E porque cada vez mais eu penso sobre isso, né? Eu tô há tanto tempo vivendo bem que eu tenho que cada vez mais colaborar com isso, né? Eu não imaginava estar no aniversário de 34 anos. Já comemorei de 40 e tô rumo aos 50, né? Vou fazer 46 esse ano. Não lembro mais.
Chega uma hora que a gente não lembra mais. Mas a casa dos 50 tá aí. E assim, pra quem não ia chegar aos 34, tá aqui pensando hoje em fazer 50, agora tem que cuidar da pele, tem que cuidar do corpo, da mente, pra estar uma gata de 50 anos. E é isso. Agora eu tô nesse foco, nessa expectativa. Quando eu não imaginei que eu ia chegar a 34. Quando eu cheguei a 34, 35, 36, eu comecei a fazer a meta dos 40. E eu fiz uma promessa, que se eu fizesse 40 anos, eu iria fazer uma festa. E eu cheguei a 40 anos, porque eu já estava na metástase. Então, para mim, era um pouco mais impossível chegar aos 40 anos naquele cenário, né? Mas eu tava conseguindo, tava vivendo, tava sobrevivendo. E eu fiz uma promessa, que se eu chegasse na 40 anos, eu ia fazer uma festa. E eu fiz uma super festa. Convidei as pessoas que estavam ali do meu lado, não largaram a minha mão, me acompanharam, vibraram. E eu comemorei com uma festa de princesa. Fiz vestido, fiz decoração, como se fosse uma festa de 15 anos, dos 40. E agora eu tenho que me preparar emocionalmente dos 50, né? Tô caminhando. E é assim, tem que colaborar agora com colágeno, com exercício, com treino, com creme, com cuidados com a pele, tornar o que eu tinha medo. Mas não, é isso assim, pra não chegar lá e dizer assim, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não cuidei disso antes? E hoje a tecnologia tá aí para nos ajudar, né? Por que não aproveitá-las? Viva a ciência! Eu sou a prova disso. E é isso. É sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Não esqueça da campanha e dê de presente para você no seu aniversário e se cuidar. Mas não precisa esperar o dia do aniversário não, nem um mês. Pode tira o exame da gaveta, liga pro médico e agenda. E assim, se não tiver nada, tudo bem, melhor. Mas se tiver alguma coisa, saiba que quanto antes melhor. Quanto mais inicial, melhores são as chances, melhores são as possibilidades, menores são os riscos e as complicações. E é isso. Bom dia.